Filho unigênito. João capítulo 3, verso 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Amém? Você já ouviu esse versículo? Né? Até cansou de ouvir, né? Mas a palavra de Deus é sempre viva, né? Aqui ele está falando que ele deu o seu único filho. Olha bem, como que Deus permitiu Jesus passar por tudo, né? Ser humilhado pelos homens, maltratados, depois condenado, pregado em uma cruz, né? Por que será, né? Nós já falamos a respeito disso, né? Por que Jesus teve que passar por tudo isso? Para que operasse a justiça de Deus em nós e para nós. Então, Deus deu o mais precioso dele, o Filho, o único Filho. Olha bem, quando ele pediu para Abraão imolar Isaac, Abraão foi, né? Ali está tipificando, Abraão tipifica Deus e Isaac tipifica Jesus, né? Deus está falando em símbolo no Velho Testamento, em figura e sombra. Então, aqui nessa passagem, né, João, né, pelo Espírito Santo, ele está falando que Deus deu o seu único filho. Olha bem, se você tem um filho, um único filho, e se esse filho for morrer, né, estiver condenado para morrer, o que você faz? Você, se puder, você vai se substituir a ele, né? Fala assim, não, eu morro no lugar dele, né? Então, foi o que Jesus fez, né? Jesus morreu no nosso lugar, porque o pecado traz morte, né? Mas ele se deu, ele pagou o título da dívida que era contra nós, pagou o título, ele morreu no nosso lugar. E Deus, então, ele estava olhando como que é o olhar de Deus? Ele estava olhando para nós, para você que crê em Jesus Cristo, né? Ele diz que deu seu único filho para que o que nele crer. Agora, crer em Jesus não é olhar por uma figura, né? Não é olhar por uma imagem, não é isso. Você crê em Jesus? Eu creio. Mas e aí? Você sabe o que ele falou, né? O propósito dele, os ensinamentos dele, o que ele fez, o que ele está fazendo? Crer em Jesus. Se você crê numa pessoa, né, você dá confiança a essa pessoa, você dá crédito a essa pessoa. Mas crédito como? No que ela fala, no que ela faz. Então, crer em Jesus é receber os ensinamentos de Jesus. Como que você vai seguir Jesus? Vai falar assim, vou seguir Jesus, vou andar com Jesus. Como? E Jesus, então, ele sendo o verbo de Deus, né? Ele sendo a palavra viva de Deus, ele, então, é a luz do mundo. Luz o quê? Por que ele fala luz? Porque as pessoas têm muito disso, né? A Bíblia fala muito disso, luz e treva, né? Está na treva, está na luz, né? Aí fala para estar na luz, porque está muito escuro, aí as pessoas até acendem vela, fazem, né? Acende a luz da companhia elétrica, né? Mas a luz que ele veio trazer é o entendimento e o conhecimento de quê? De Deus. Ninguém conheceu a Deus, senão aquele a quem ele revelou ao Filho, e o Filho revelou a quem? Aquele que crê,
aquele que recebe os ensinamentos dele, as lições dele, e conhece os propósitos dele, a vontade dele, o que ele fez, o que ele está fazendo e o que ele ainda vai fazer. Só que a questão não para somente por aí. Ele deu o seu filho unigênito, que é o seu único filho, para quê? Para que ele fez isso? Foi sem propósito? Jesus foi pregado na cruz, né? E olha bem, aí teve uma pergunta, né? Quem matou Jesus? Ninguém matou Jesus, né? Ele falou assim: ninguém me leva, ninguém tira a minha vida, eu mesmo a dou. Olha bem, ele se deu, né? Ele se deu em holocausto, ele se deu em sacrifício por esta causa, e ele veio trazer ao mundo, né, a nós a luz, veio trazer a compreensão, veio trazer o entendimento, veio trazer a sabedoria, inteligência. Mas no quê? O quê? Nas lições dele, na palavra dele. Ela é a palavra. Então ele veio fazer o quê? Apresentar para nós o Deus eterno, o Deus criador dos céus e da terra. Por quê? Ele é o próprio Deus que se fez homem. Então, Deus sendo Espírito, ele não tinha como sair, né, e vir aqui como Espírito e falar, embora o Espírito Santo fale. Mas para trazer estas lições, ele teria que entrar pela porta, ele teria que vir como homem, porque ele entraria em pé de igualdade conosco. O homem fala, você ouve, você entende. Então ele se colocou, ele se rebaixou à nossa condição, ele sendo de Deus também, né? Ele se rebaixou, ele se humilhou, né? A palavra de Deus fala que ele se despiu de sua glória e veio como homem para que nos revelar os propósitos de Deus, a vontade de Deus, e trazer luz, quer dizer, te dar entendimento, para que você passe a ver a verdade de Deus. A verdade, fala que ele veio dar vista aos cegos. Então, aquele que rejeita Jesus, ele continua nas trevas, ele continua cego, então ele não consegue ver, né? Fala que porque os olhos ficaram cegos, os ouvidos ficaram surdos, né? Então ele veio para dar vista a nós, e abrir os nossos ouvidos para que a gente possa ouvir a Deus, dar ouvidos a Deus, ouvir, né, e entender e crer, né? Então ele fala, porque ele se deu, né, para que todo o que nele crê, você crê nele? Não pereça, mas tenha a vida eterna. Ninguém, por melhor que seja, por mais poderoso que venha a ser, não prometeu vida eterna. O único que prometeu vida eterna é Deus através de Jesus. Ele é a vida, ele é o autor da vida. Ele sendo o autor da vida, ele então nos deu vida juntamente com ele. E o Espírito que o ressuscitou dos mortos também vai te ressuscitar para ter uma vida eterna com Deus. Aí o corpo, esse corpo físico, ele é formado dos elementos da terra. O que vai acontecer com o corpo físico? Ele vai voltar para a terra, ele vai ser consumido. Aí Deus vai lá pegar o corpo e restaurar o corpo. A palavra diz que ele vai dar para nós um corpo revestido de glória, né? Então seremos como os anjos. Olha bem,
Então, ele é poderoso para fazer isso? Ele faz, porque essa é o que está profetizado, né? Isso que está dito. Então, Jesus veio nos reconciliar com Deus. Nós estávamos separados de Deus, né? Então nós éramos inimigos de Deus. Havia um muro de separação entre nós e Deus. Fala que os vossos pecados fazem um muro de separação entre vocês e Deus. Aí ele fez o que? Ele derrubou esse muro, né, de separação. Ele veio nos reconciliar com Deus, né? Como assim? Perdoando os nossos pecados. Então nós havemos de reconhecer que nós somos pecadores, né? E ele fez o que? Então nós precisamos de arrependimento. Nós temos que entender a nossa condição de transgressão, de pecadores. Mas nós vamos ficar no pecado? Não, absolutamente não. Porque fala que aqueles que estão em Cristo Jesus, o pecado não terá domínio sobre eles. Que as pessoas não vão ficar reiterando numa vida de transgressão. Então ele veio celebrar a reconciliação, né? A pessoa entende que precisa de Jesus para ser salvo, precisa de Jesus para ter vida eterna, porque Ele é o autor da vida. Ele foi o único ser existente que fala que quem nele crê terá vida eterna. Olha bem, então o centro das Escrituras, o centro da promessa de Deus está em Jesus Cristo. Em Jesus Cristo, né? Não foi dado entre os homens nenhum outro nome pelo qual importa que sejamos salvos. Olha bem, então salvação implica em vida eterna com Deus. Por isso que ele amou o mundo, né? O mundo é o que? O sistema da humanidade separado de Deus, divorciado de Deus, que não aceita, que não crê. Se você falar essas coisas, eles vão arrumar um tanto de desculpas, né? Vão falar que isso é mais uma historinha, sendo que Pedro já falou que o Evangelho não vem de particular elucidação, quer dizer, não foi cabeça de homem que fez isso, mas foi pela inteligência do Espírito Santo, né? E fala que ele não é fábula engenhosamente inventada, que é tão engenhoso, né? Que fala que engenhosamente, quer dizer, muito sabiamente, né? Foi trazido para nós o Evangelho. E então ele veio para nos dar vida eterna, apresentar Deus para nós e deixar para nós a escolha. Por isso que ele falou que ele nos deu livre arbítrio. O que é isso? Você pode conscientemente crer em Jesus Cristo ou rejeitar. Então a questão de vida eterna é salvação, né? É ter a salvação com Deus. Agora, por não crer em Jesus Cristo, por não crer nesta palavra, o que acontece com as pessoas? As pessoas, você já viu a importância que as pessoas dão ao seu corpo físico? Não faz mal isso, né? Cuidam dos menores detalhes, cuidam da alimentação, né? Trabalham, obram, gastam valores, para quê? Para ganhar mais, para ter vida longa. As pessoas falam vida longa, né? E se a pessoa vive mais 5, mais 10, mais 15 anos, mais 20 anos, né? Essa pessoa teve uma vida longa, graças a Deus.
Agora, essa vida longa, ela não vai passar de 120, raríssimo passa, né? Mas não vai mais longe, né? Agora, Jesus vem e fala: eu vos dou a vida eterna. Ele diz aqui: para que todo aquele que nele crê tenha a vida eterna. Então, o corpo, o físico, nós estamos na terra, ele é transitório, ele é passageiro, ele é corruptível, mas você vai receber um corpo incorruptível, né, que não morre, que não envelhece, né? Fala que ele vai enxugar dos nossos olhos toda lágrima, né? Pode parecer essas coisas muito mirabolantes, né? Muito até fantasiosas, mas é verdade. E eu prefiro crer no que Deus fala, no que a palavra de Deus fala, no que os homens falam. Eu não creio em Deus. Para você, se você não crê, não crê, né? Mas vai ficar do mesmo jeito, havendo Deus, existindo Deus, né? Se você creu, você não creu, o problema é seu, vai ficar isso contigo. Mas agora, se você crê, agora a questão é que todos falam em Deus. Quantas religiões tem? Todos falam em Deus, já reparou isso? Mas qual Deus? Né? Qual Deus? O que ele deixou, o Deus que você crê, né? Ou aos deuses que você crê? Eu prefiro crer em Jesus Cristo, porque ele fala que, né, consultai as Escrituras, porque são elas que testificam de mim, né? Então, na palavra de Deus, nas Escrituras, você vai passar a conhecer a Deus, passar a conhecer o único Deus verdadeiro, passar a conhecer a Jesus Cristo, né? E você, por isso que a palavra de Deus fala: conhecereis, né? Conhecer a quem? Né? Conheça o Senhor e prossiga em conhecê-lo. Então, aqui em João capítulo 17, verso 3, ele fala o seguinte: e a vida eterna é esta. Aí ele põe 2 pontos, né? Explicando, o Espírito de Deus, através de João, está nos explicando. E a vida eterna é esta. 2 pontos: que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro. Olha bem, você quer conhecer o Deus verdadeiro? Consultai as Escrituras, né? Consultai as Escrituras, vocês examinam as Escrituras, porque vocês creem que nelas vocês terão a vida eterna, a salvação. Agora, Deus, o Pai, pagou muito caro, Jesus pagou muito caro o preço de sangue. Para quê? Para quê? Os que creem em mim, os que creem em Jesus, tenha a vida eterna. Então, que prêmio maior do que isso? Eu vou na academia, eu faço musculação, eu passo cosmético e cuido do meu corpo. Vocês podem ver, tem mais pessoas nas academias do que vêm ouvir uma palavra de Deus. Estão no que é efêmero, no que é passageiro, mas as benesses de Deus para nós são eternas, e elas são invisíveis, e é para aquele que crê e tenha a vida eterna, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, o autor da vida, que criou todas as coisas, as visíveis e as invisíveis, e a Jesus Cristo, a quem ele enviou. Mas o que fizeram? Arrumaram um tanto de doutrinas para tirar esse foco, o foco principal das Escrituras,
O versículo áureo das Escrituras é esse, João 3,16. Deus amou o mundo de tal maneira para que todo aquele que nele crê, e por isso ele deu o seu único filho, para que todo aquele que nele crê tenha a vida eterna. O que Deus quer de nós? Lance fora os deuses estranhos. Ninguém pode se ombrear a Jesus, ninguém é maior do que ele. Por um momento, como homem, ele foi feito, menor do que os anjos, mas ele recebeu um nome que é sobre todo nome, diante de quem todo joelho se dobrará e toda língua confessará que ele é o Senhor. E ele veio trazer para nós, veio ensinar nós os caminhos de Deus, as palavras de Deus, como viver aqui e qual é a nossa esperança. Ele fala que para os que estão vivos há esperança. Então nós temos esperança, a esperança num firme fundamento, que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam. Então nós esperamos, a salvação, a vida eterna para sempre com Deus. Quer algo maior do que isso? Agora, inventaram doutrinas paralelas, pegaram outras pessoas, outros nomes, para ombrear com Jesus, às vezes até tirando o foco sobre Jesus. Olha, o centro da existência, o centro da fé é Jesus. É Jesus. E ele paga todo o preço, das transgressões, das nossas imperfeições, das nossas fraquezas, das nossas debilidades, ele paga com sangue. Eu comprei eles. Agora, é para que a gente tenha uma vida dissoluta? Não. Jesus nos recebe do jeitinho que nós somos. Pode ter matado 500, feito churrasco, comido, pode ter feito as maiores transgressões. Reconheceu, eu creio no Filho de Deus, eu o recebo como o meu único e suficiente Salvador. Ele nos recebe, ele te recebe. Agora, ele se recusa terminantemente nos deixar conforme nós éramos, porque ele opera em nós uma circuncisão, um corte profundo em nosso coração, em nossa disposição mental, ele vai nos transformar o nosso interior, para que em Jesus nós venhamos a produzir bons frutos. Então, ele não nos fez de novo, ele não nos aperfeiçoou, ele nos fez de novo. Ele tirou o coração de pedra, quando você crê, ele te tira o teu coração de pedra e te dá um coração de carne que é o coração sensível, um coração que teme, treme da palavra de Deus. Esse coração que a palavra de Deus fala não é o órgão que pulsa, o coração é o entendimento, é a mente nossa, é a nossa alma que precisa ser salva e direcionada, é a nossa essência, o nosso ser, nosso estado de consciência e o nosso poder de decisão. Você pode decidir entre adorar a Deus ou não é? Agora, o problema é que tem um espírito de engano. Às vezes a pessoa jura de pé junto que está adorando a Deus, mas por não conhecer as Escrituras e o poder de Deus, está adorando o Deus errado. Chama o espírito do engano. Então ele vai adorar pensando que é o Deus verdadeiro, mas você não vai
adorar de forma equivocada ou adulterada se você crê em Jesus. É isso que ele veio fazer, para que nós não venhamos a ser enganados. Ele veio apresentar o Deus verdadeiro. Ele fala que a tua adoração é para o Deus verdadeiro, o único Deus verdadeiro. Se você crê no que Jesus falou, a sua adoração não vai ser roubada por espíritos malignos, por falsas doutrinas, por vãs filosofias, ou pelo que os homens dizem, mas nós vamos crer no que Jesus fala, em quem Jesus nos apresenta. Ele é o Deus real, invisível, mas real, né? Quer dizer, o Deus é invisível, mas é real. Agora, Jesus é a imagem do Deus invisível. Ele é a expressão física do único Deus verdadeiro. Então ele se apresenta, né? Apresenta para nós quem é Deus, os planos de Deus, os propósitos de Deus, pois só Deus pode prometer para os que creem a vida eterna, ninguém mais. E isto custou um preço muito alto. Foi o preço do sangue de um justo. É o justo pelos injustos. Aí quando você recebe essas verdades, você crê, né? Você crê e confessa. Não basta apenas crer, você há de confessar. Confessar não é confessar o pecado, é você, reconhecer que é pecador, o resto da dúvida, né? E aceitando, confessando, dizendo com a palavra, com a boca, que você recebe a Jesus Cristo como teu Senhor. Quer dizer, você se submete ao senhorio de Deus. É isso, ao Senhor. Quem manda agora é Deus. Eu não vou fazer mais da minha cabeça, do meu entendimento particular, mas agora eu tenho regras, eu tenho disciplinas para me seguir. Então, aí nós teremos direito à vida eterna. Por isso que ele fala da porta, né? A porta estreita, o caminho apertado, a porta estreita. O que ele está dizendo? Ele vai encurtar a porta mais, né? Não, ele está dizendo, tem disciplina, tem regra. Você não entra de qualquer jeito. Você não entra com a sua filosofia errada. Você não entra, né? Com falta de disciplina, não. Ele fala, agora tem regra. Seja santo como eu sou santo. Não? Então, olha, em lugar nenhum você vai receber uma promessa dessa, vida eterna. Em lugar nenhum. Em ninguém, nenhum outro você vai receber a promessa de vida eterna. Vale a pena esperar, né? Vale a pena se consagrar. Tem até um hino, né? Valeu a pena esperar, valeu a pena se consagrar, né? Então passamos por esta vida terrena, habitando em um corpo físico, né? Por breve momento, mas eu prefiro crer nessa palavra. Eu sei em quem tenho crido. Vou ouvir outras histórias, que promessas que outros podem fazer. Se prometer, não pode cumprir, mas agora ele é fiel e poderoso para cumprir as suas promessas. E Deus investiu pesado, dando o mais precioso para te salvar, para te dar vida eterna. E de quebra ele te dá um Espírito dele para habitar dentro de você, para te ajudar a ser disciplinado,
por se enquadrar na disciplina de Deus, na correção de Deus. A palavra diz que não seja como a mula ou o cavalo, que precisa de rédeas e de freios para obedecer. Agora ele mansamente nos conduz na obediência. Por isso, o estilo de vida que eu criei para você é esse. Viva como tal. Viva como tal. Aí você, por que você passa a viver? Porque você crê no que Jesus falou. Glória a Deus. A maior promessa. Eu creio na promessa. Você crê nesta promessa? Você crê em Jesus Cristo? Então fique com Ele. Lance fora todo e qualquer nome. Não tem outro Salvador. Não tem outro intercessor, senão a Jesus Cristo. Amém? Deus abençoe. Oramos agora pela tua vida, para que os teus olhos sejam abertos, para que você veja a verdade de Deus, para que receba o entendimento, a compreensão, a sabedoria, para que seja revelado ao teu homem interior, a Jesus Cristo, o plano de salvação, em nome de Jesus, para que você entre na cidade santa pelas portas e receba vida eterna, seja salvo e curado, passe a ouvir a palavra, passe a ouvir a voz, a palavra de Deus, e receba a Jesus Cristo, ande nos seus caminhos, e você que aceita Jesus, receba o Espírito dele, o Espírito que ele deixou, o Espírito Santo, para te guiar em todos os caminhos de Deus, para te guiar no reto e plano caminho de Deus, e faça parte da família de Deus e receba o maior presente que você pode receber, a vida eterna.